Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, estamos começando agora mais uma edição do programa Prosa Rural, sempre cheio de conhecimentos para você, amigo ouvinte. Eu sou Josiane Antunes, jornalista da Embrapa, e hoje trago um assunto que interessa para todo mundo, mas principalmente o produtor de leite. A alimentação do rebanho representa o principal custo na produção leiteira. Na região sul, o produtor já está acostumado a utilizar silagem de milho como base para alimentar os animais. Porém, a oferta de milho é cada vez mais escassa na região, em função das estiagens e mesmo da valorização da soja no verão. É aí que os cereais de inverno, como trigo, triticale, aveia, cevada ou centeio, começam a ganhar espaço na produção de forragem conservada. Para explicar melhor como a silagem de inverno pode ajudar na produção de leite, eu chamei o pesquisador Renato Fontanelli, da Embrapa Trigo, que fica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Dedo de prosa. Olá, Renato, bem-vindo ao programa Prosa Rural. O ouvinte já entendeu que o assunto é importante, mas eu gostaria que você começasse essa conversa explicando o que é silagem e qual a importância para a alimentação dos animais. Bom, silagem é uma forma de conservação de forragem via anaeróbia, né? Ou seja, a gente colhe uma planta, ela é triturada e ensilada, ou colocada num armazém, num container, né? Compactada, porque eu preciso excluir o oxigênio, então quanto mais fragmentada, compactada, mais facilmente ocorrerá fermentação. E a silagem é esse alimento, então, conservado. É como a gente imaginar como é que a gente conserva, por exemplo, um pepino, não é? Nós colocamos lá um ácido, né? Só que nesse processo de ensilagem, esses produtos, esses ácidos são gerados exatamente em função desse ambiente anaeróbio, né? Sem oxigênio, e muitas vezes de questão de 10, 15, 20 dias, o alimento já está fermentado e pronto para ser utilizado. Então, no mundo aí, em termos de produção de leite, é comum citações que o alimento, né, representa 40% a 60% do custo de produção como um todo, né? Então, uma maneira de nós termos muito controle, e o produtor deve ter esse controle na sua propriedade, é diminuir o custo do alimento. Partes da planta são utilizadas para fazer a silagem? Tem vários tipos de silagem. Nós podemos chamar uma silagem feita ainda do material vegetativo, e aí a gente chama de pré-secado. Às vezes o produtor chama uma bola de feno, na verdade é uma bola plastificada que lá dentro tem forragem que a maioria das vezes tem excesso de umidade. Então, para nós conseguirmos colher esse tipo de silagem, nós temos que cortar a planta e deixar emurchecer, para atingir um teor de umidade que permita esse processo fermentativo, né? Isso se chama silagem pré-secada ou emurchecida, né? Nós podemos fazer uma silagem de planta inteira, que a gente diz, daí pega colmo, folha, espiga, panícula com grãos já, só que o grão não é duro, né? Então tem um teor de umidade que normalmente é de 30% a 40% de umidade, que permite uma fermentação também. Depois nós podemos fazer silagem de grãos úmidos, né? É um outro tipo de silagem menos comum nas nossas condições. O que é comum aqui nas condições sul-brasileiras é o pré-secado e a silagem de planta inteira. Como foi dado ênfase para o milho como espécie de verão, mas o milho é muito competitivo, é muito demandado pela cadeia de aves e de suínos, que é mais eficiente do que os ruminantes, né? Pensar em gado de corte, em confinamento, o mesmo gado de leite que nós precisamos dar suplementação. Então leva uma certa desvantagem utilizar milho, então, ou grãos de uma maneira geral, para ruminantes. Então nós temos que priorizar o alimento aí mais de volumoso, né? Mais de pasto, mais de silagem pré-secada ou silagem de planta inteira.
Uma dúvida que o produtor sempre tem é o quanto de silagem de inverno ele pode compor na alimentação do animal, o quanto pode substituir a ração, o quanto pode substituir uma silagem de milho pela silagem de inverno. Esses sistemas de produção confinados, freestyle, compost barning, que as vacas recebem todo o alimento no coxo, né? Uma parte, eu diria, muitas vezes de 30%, no máximo 40% do total da dieta é de silagem, e o milho é a silagem preferencial. É bem comum utilizar uma mistura, então, de silagem de milho com silagem de cereais de inverno, mas pode ser substituído 100% da silagem de milho por silagem de cereais de inverno, com desvantagem no sentido de a silagem de inverno ter uma concentração menor, geralmente em torno de 10% menor de energia, mas geralmente tem uma concentração maior de proteína. Enquanto uma silagem de milho tem em torno de 8% de proteína, nós podemos ter silagem de cereais de inverno, por exemplo, silagem de planta inteira, né? Nós podemos ter até mais do que 10%, 12% de proteína bruta. Então, sair de 8% para 10% já melhora 25% da concentração de proteína. E, geralmente, a gente usa para alimentar uma vaca de leite 3 tipos, né? Se a gente pegar, assim, criação de vacas de leite, sistema de produção baseado em pastagem com suplementação. Então, pastagem de inverno, de verão, nós podemos ter combinações diversas aqui nas condições sul-brasileiras, nós podemos ter verde no campo o ano todo. O problema é que as taxas de crescimento durante o inverno são menores, mas a vaca pode receber verde o ano todo, e essas vacas que têm elevado mérito genético geralmente demandam, é necessário suplementar com grãos, né? Tá certo? E esse grão pode estar na silagem, uma silagem de milho, uma silagem de cereais de inverno, e além disso ainda, dependendo do nível de produção dessas vacas de leite, nós temos que dar alimento concentrado, né? A ração formulada mesmo, que é baseada em milho e soja, sendo que o milho também pode ser substituído, né? O grão de milho na composição dessa ração pode ser substituído por trigo, por aveia branca, por triticale e por cevada. Existem várias culturas que podem ser utilizadas no inverno para fazer a silagem. Pensando em vaca de leite, se alguma cultura que é mais indicada, o que a pesquisa tem visto nos trabalhos? Nós trabalhamos aqui na Embrapa-Tri com 6 espécies de inverno, desde a aveia preta, aveia branca, né? Trigo, triticale, cevada e centeio. Nós temos uma variação grande em termos de produção de biomassa. É tipo dizer assim, olha, quem é que produz menos biomassa? Geralmente a cevada produz menos biomassa total, 15 a 20 toneladas de silagem, né? Quando a gente pensa que está colhendo silagem de planta inteira, 15 a 20 toneladas. E eu posso ter, por exemplo, um centeio, um triticale, uma aveia preta que pode passar de 40 toneladas. Então veja a amplitude que eu estou falando, de 15 toneladas até mais de 40 toneladas de volumoso como um todo. Mas quando a gente tem como meta atender uma vaca de leite que está produzindo 50 litros de leite, 40 litros de leite, quanto mais grão tiver na silagem, melhor. E aí a melhor silagem passa a ser aquela que rende menos, que é a cevada. Porque nessas 15 pode até metade ou mais da metade dessa quantidade de biomassa ser grão. Então eu quero o grão, né, que é a fonte de energia, de amido, né, de menor custo, né, e mais importante, a gente dando ênfase no inverno, porque nós estamos usando menos de 20% da área que nós cultivamos com soja, milho e arroz no verão, utilizando para produzir grãos no inverno, que basicamente os grãos do inverno são trigo, aveia branca e cevada, citando as 3 espécies mais frequentes, né? Então nós temos 80% de áreas no inverno que podem ser utilizadas para produção de grão. É claro que elas são utilizadas parcialmente para pastejo, para engordar novilhos, para alimentar as próprias vacas de leite, né? Mas quando a gente tem como meta grão, comparativo de grão, nós temos uma grande área, eu diria, nas condições sul-brasileiras eu tenho mais de 10 milhões de hectares disponível para produzir mais grãos, e uma clientela, juntando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, de mais de 3 milhões de vacas de leite de elevado mérito genético. O que eu digo, uma vaca de elevado mérito genético? Pode produzir em torno de 30 litros de leite, e nós estamos produzindo em média metade disso aí. Então, como é que a gente pode sair de 15 litros e para 20, 25, 30? Planejando melhor o volume de forragem e planejando melhor também essa qualidade dessa forragem produzida, que aí entra desde o pasto,
desde essa silagem que é objeto da nossa conversa aí, grãos, né? Então nós podemos reunir tudo isso para atingir ou para aproximar ou otimizar então esse potencial genético que está aí, está disponível aí. Nós podemos fazer mais com menos, e aí acaba também contribuindo aí com aquilo que todo mundo, o globo hoje, né, sustentabilidade, ser mais eficiente, de sequestrar carbono, né? Então nós fazer mais com o mesmo, né? Podemos produzir mais leite com a mesma quantidade de vacas. Então estamos falhando nesse planejamento forrageiro e na qualidade dessa forragem para alimentar essa demanda de animais, como eu disse, aí nós temos vacas de leite ganhando concursos leiteiros aí em feiras, produzindo mais do que 80 litros. E a média aqui, se pegar o Rio Grande do Sul, não chega a 15 litros de leite por vaca ativa. Ouvimos a entrevista com o pesquisador Renato Fontanelli, existem diversos conhecimentos científicos que validam o uso do cereais de inverno para a silagem. Mas quem quiser saber mais sobre o assunto pode acessar as publicações da Embrapa no site www.embrapa.br/publicações. Um comparativo importante que o produtor costuma fazer é entre silagem de milho e a silagem de cereais de inverno. Ouça a explicação do engenheiro agrônomo da Embrapa Trigo, Giovanni Faé. Pitacos da hora. As silagens de cereais de inverno são uma excelente oportunidade para o produtor reduzir a dependência de uma única safra de verão, agregando muitas características de qualidade e de rentabilidade. Por quê? Os cereais de inverno vão ser complementares a uma silagem de milho, por exemplo, porque eles vão trazer características nutricionais como maior concentração de proteína bruta e fibra na dieta, que vão agregar aí sim para melhores conversões. E ainda mais, podem agregar para baratear, por exemplo, o custo da dieta desses animais, quando a gente considera aí uma menor utilização, por exemplo, de um farelo de soja. Ou até a qualidade dessa proteína, com uma concentração de aminoácidos que também vai se complementar ao milho. O custo de produção dessa silagem de inverno e da silagem de milho pode ser muito similar. E as conversões de um material como esse, do triticale, que é considerado o milho de inverno, na média dos nossos ensaios, tem proporcionado 1,3 litros de leite para cada quilo de matéria seca produzido. E as lavouras que nós acompanhamos têm reportado aí produtividades que variam de 6 até 10 toneladas de matéria seca. O que em última instância, pessoal, pode sim oferecer uma rentabilidade superior até o cultivo de soja no verão. Não perca essa excelente oportunidade de otimizar o uso da terra, melhorar a qualidade nutricional da dieta do seu rebanho, diminuindo o custo de produção e aumentando, sim, a lucratividade da sua propriedade. Agora ficou mais fácil de entender, Giovanni. A combinação de silagem de milho com a silagem de cereais de inverno forma a dieta ideal, com qualidade nutricional e menor custo na produção de leite. Eu quero agradecer os nossos participantes do Prosa Rural de hoje, o Renato Fontanelli e o Giovanni Faé, da equipe da Embrapa Trigo, que trouxeram uma série de informações sobre como o uso da silagem de inverno pode aumentar a produção de leite na região sul. E encerramos aqui mais um programa Prosa Rural. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Trigo. Se ficou com alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 54 é o DDD. O telefone é o 3316 5800. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O programa Prosa Rural de hoje se despede por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa. Roteiro e entrevistas, Joseane Antunes. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio, Hamilton Gontijo.
Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Trigo.